Boa noite. Obrigado pelas considerações. Então, na verdade, o que eu propus em fazer aqui hoje é um bate-papo informal. Como eu fui apresentado, eu tenho um pouquinho de experiência nessa área de crédito e, principalmente, nos últimos anos, a gente vem desenvolvendo um trabalho no crédito imobiliário, diferente dos bancos que vocês estão acostumados a fazer os repasses, o financiamento, que vem primeiro do financiamento à produção e, eventualmente, os repasses, ou o financiamento comum, quando o imóvel é usado. Nós lá fazemos operações estruturadas para mercado de capitais, além, obviamente, de também fazer o financiamento com outro tipo de funding, que é um funding indexado a IGPM, que é um índice de preços que, obviamente, ele é um índice que torna um pouco mais caro, vamos dizer, o dinheiro, quando a gente tem uma economia desestabilizada, como esse momento que a gente está vivendo agora, mas é uma alternativa quando os bancos reduzem a oferta de crédito no mercado. Pois bem, o que a gente quer tratar aqui é de como incrementar os nossos negócios com algumas alternativas que a gente possa ter. Ou seja, a gente, num momento como esse, tem que trabalhar talvez 10, 20 vezes mais para conseguir fazer os negócios que a gente fazia em outras épocas. Mas nós temos que fazer, porque a gente precisa fazer a roda girar. Então, assim, eu sou diretor da ISEC Securitizadora, sou diretor da Companhia Hipotecária Brasileira, CHB, sou acionista das duas companhias. Dentro do mercado, o que a gente faz? A Companhia Hipotecária Brasileira, ela faz financiamento, é uma instituição financeira como outra qualquer, fazendo financiamento, como eu falei para vocês, com funding de IGPM, fazendo refinanciamento, o famoso home equity, que a gente conhece aí, ou seja, você tem um imóvel, esse imóvel vale 1 milhão, vale 200 mil, você precisa tomar um recurso dando este imóvel garantia. Este é um dos nossos negócios. E aí a gente vem no primeiro ponto que eu queria tocar. Muitas vezes, e eu acho que um bom negociador, eu acho que a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, eu hoje tenho 52 anos, quer dizer, ainda acho que tem um pouco mais de tempo à frente, mas já vivi época de inflação onde a gente tinha um overnight de 80%. Então, eu sei um pouquinho do que a gente está passando agora, que não chega nem perto, mas a gente está passando um momento de inflação e tem que ter alternativa. E um ponto que eu queria destacar aqui é que um bom negociador, antes de tudo, ele tem que ser bom de ouvido. E bom de ouvido é escutar tudo que vê, tudo que tem oportunidade, e aqui a gente está fazendo isso, ou seja, trocando uma ideia e batendo um papo, porque amanhã isso pode ser alternativa para vocês fecharem um negócio. Por exemplo, a gente lá na Companhia Hipotecária, e outras empresas fazem isso, a gente faz um home equity, que a gente falou aqui. Eventualmente, a pessoa vai visitar lá a sua imobiliária, vai tentar comprar um imóvel e falta 100 mil reais, uma hipótese, para dar a entrada desse imóvel, que ele quer comprar para a filha pode pagar a prestação, vai se casar, tal, não sei o quê. Por que não a gente, alternativamente, fazer um home equity de parte deste recurso num outro imóvel que ele tenha ou na casa dele, que hoje é uma coisa simples de fazer, é rápido, não é só na CHB que se faz, você faz em várias instituições financeiras, e utilizar isso como alternativa de crédito para esse negócio. Isso é um ponto que, às vezes, a gente deixa passar, a gente não olha tanto, porque acha que pode ser burocrático, alguma coisa nesse sentido, mas não. Hoje é uma alternativa de funding. E é um funding diferenciado. Você tem instituições, aí você vai falar assim que todo mundo usa muito a Caixa como modelo. E a Caixa, eventualmente, tem uma burocracia um pouco maior para alguns produtos. Mas você tem as alternativas de outros bancos privados, de Santander, sei lá, tantos que tem aí, e os menores, como a gente, a Brasília, o Pan-Americano, que fazem esse tipo de negócio e dão alternativas
para que você viabilize alguns produtos. Então, eu acho importante a gente olhar e ter no nosso dia a dia algumas oportunidades que essas instituições possam oferecer e fazer para que vocês viabilizem esse negócio. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: a renda informal, muitas vezes, o banco hoje, quem entende um pouco de financiamento e conhece, eles diminuíram o LTV, que a gente chama, é o percentual de garantia e avaliação do imóvel. E fazendo isso, muita gente que eventualmente era elegível para fazer um financiamento, este cara hoje não se enquadra por algum motivo. Vamos falar um exemplo de imóvel novo. Há 3 anos atrás, quando o camarada foi lá no estande, comprou um imóvel, o LTV que o banco aceitava para aquele financiamento era 80%. Hoje, com a crise de crédito que a gente tem, algumas instituições apertaram isso e reduziram esse LTV para 70%, algumas até para 65%. O que está acontecendo? Agora, na hora do repasse, o sujeito que tinha condição de tomar aquele financiamento, ele não consegue alcançar a este financiamento, ou seja, ele não está mais elegível. Ou essa venda, você tem 2 alternativas, o construtor lá, o incorporador. Ou ele vai desfazer a venda, ou ele vai topar aquela venda e criar uma outra alternativa para a diferença, para que este negócio não seja destratado, vamos assim dizer, que é ruim para todo mundo. E aí é aí que a gente entra com uma alternativa. A gente precisa entender, e eu sei que culturalmente, nesses anos de economia meio que estabilizada, a gente muito que se ateve a vender com financiamento só bancário. Mas quem é mais antigo, quem já acompanhou e agora está voltando, o financiamento de tabela direta é uma alternativa muito interessante, ainda que a gente tenha uma questão de ter um indexador diferenciado para ele, mas é uma alternativa em que você faz a venda, ou seja, se daqui a 2 anos, a 3, quando a economia estabilizar, aquele comprador vai ter a alternativa de procurar outro financiamento, de pagar aquele e sair para outro, com um banco, com TR, ou seja, tudo bem, mas você não vai perder a sua venda. E aí você fala assim, mas quem me garante que, primeiro, aquele proprietário vai topar fazer este financiamento ou aquela construtora vai topar também oferecer aquele tipo de financiamento? É isso que a gente está aqui discutindo. Nós temos que ser a mola que vai fazer isso rodar, ou seja, nós aqui, vocês com a vontade de vender e de tornar os negócios produtivos, de fazer o fechamento daquele negócio, você tem que, primeiro, convencer o comprador que isto é um bom negócio, convencer no bom sentido, mostrar por ele, por A mais B, olha, vamos fazer assim e daqui a pouco, daqui a 6 meses, 1 ano, quando o mercado mudar, você procura outra alternativa para migrar teu financiamento, você tem a portabilidade, você tem várias alternativas, mas não perca esse negócio, e com isso você está fomentando o seu negócio. E, por outro lado, o vendedor, que pode ser a construtora ou o próprio vendedor, por quê? Como você vai fazer? Você, antes de estruturar isto, você vai procurar empresas que possam oferecer a compra desta carteira. E aí é que vocês precisam escutar e estar antenados. Existem empresas como a minha, securitizadora, como a CHB, Companhia Hipotecária, como a Brazilian Mortgage, como o Brazilian Securities. Estou dando exemplos aqui, são empresas que existem, e bancos que compram essas carteiras. Ou seja, porque a finalidade é securitizar esta carteira e vender no mercado de capitais. Como é que funciona? A gente estrutura uma operação, pode ser através de um CRI ou pode ser simplesmente a compra de carteira. O que é CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários, que tem lastro nesse tipo de financiamento. Ou seja,
Eu pego o financiamento da venda daquela unidade, da venda daquele imóvel que tem alienação fiduciária, que tem um prazo X mínimo, obviamente não é um financiamento de curto prazo, até porque imóvel não tem como ser, e vou reunir uma base de financiamento, vou criar um título que tem lastro nesses financiamentos e vou colocar no mercado de capitais. Então, esse dinheiro não vem do mercado financeiro, ou seja, não vem do banco financiando. Quem dá o primeiro crédito é ou a construtora, o incorporador, ou o próprio vendedor do imóvel, e isto vira lastro porque eu compro, eu tenho esse interesse, o outro tem. Aí você vai me falar, mas como eu aqui, corretor, vou acessar isso? Você vai acessar fazendo convênios, entendendo qual o padrão de crédito que você tem que ter para isso. Ou seja, a gente tem um checklist de histórico de como tem que ser, para que depois eu aceite lá na minha ponta esta moeda como pagamento. Então, uma operação casadinha. Você vai preencher, você vai fazer isso, isso e isso, e aí eu lá do outro lado eu vou dizer, ok, está aqui. Ou pode até já assinar direto o documento da minha securitizadora, da securitizadora do terceiro. Eu estou falando de um modo genérico. Aí você vai falar assim, bom, mas aí um terceiro ponto, o que é elegível a esse tipo de financiamento? Quem é o elegível a esse tipo de financiamento? Ele é uma pessoa física, ele é normalmente um profissional liberal. E tem um ponto que vale destacar aqui, quem tem renda informal, porque como é que eu avalio esse crédito? Eu avalio esse crédito também por histórico de pagamento, como antes os bancos estavam fazendo, por extrato bancário, por movimentação de conta, ou seja, porque eu tenho uma garantia. E esta garantia, que é a alienação fiduciária do imóvel, ela me é suficiente desde que eu entenda o risco de crédito, o comportamento de crédito daquele provável elegível. Os critérios, hoje, que os bancos tinham critérios e hoje estão muito mais, vamos dizer, apertados para liberar crédito. O nosso não é que não seja apertado, é que a gente considera outras questões, como histórico de pagamento, como liquidez, como movimentação de conta, que hoje os bancos deixaram de considerar na sua concessão de crédito. Então, assim, voltando aqui para o tema da palestra, hoje, principalmente, vocês que estão aí, que precisam fazer negócio, e aí foi até a minha vontade de vir falar sobre esse assunto, de estar aqui trocando essa ideia com vocês, vocês precisam de ter alternativas. Eu sei que talvez seja difícil, porque vocês vêm de um costume que era simplesmente usar o banco e fazer o repasse, mas hoje o banco muitas vezes não está aprovando o crédito. Então, você pode e deve tentar se aproximar e conhecer e não entender isso como um impeditivo à venda. De novo, acho que de novo, um fator de convencimento ao cliente de dizer o seguinte, neste momento, o Itaú, o Bradesco, não está te aprovando, mas entenda, faça aqui tente esta nova oportunidade e, quem sabe, amanhã, se você se enquadrar, teu LTV mudar, você conseguir, você migra, você porta o teu crédito, e isso já funciona, já está funcionando no Brasil. Você porta o teu crédito para outra instituição, com outro indexador, com outro prazo, enfim, uma coisa que mais se adeque ao negócio. Então, hoje, voltando aqui à base, a gente tem várias formas de fazer este tipo de operação. A gente emite um título, que é importante. Quando você faz esse tipo de crédito, a gente emite uma CCI, é uma cédula de crédito imobiliário, que é um contrato de financiamento comum, como a gente faz num banco. Então, você vai emitir uma CCI com a alienação fiduciária daquele imóvel. Isso não vai impedir, obviamente, lá vai ter que ter, de novo, o LTV. O que é o LTV? É o percentual de financiamento do imóvel. Em nenhum momento a gente vai aceitar
acho eu, no meu caso lá, menos que 80%. Mas hoje o banco ele só quer fazer 70% ou 60%, então, no nosso caso, ele se presta. E aí o possível adquirente vai ter que dar lá a entrada dele de 20%, normal e tal, e a gente vai financiar, fazer uma CCI financiando os 80%, e isso, de novo, ou eu vou comprar direto, ou seja, eu vou assumir o risco e fazer a operação direto, ou eu vou fazer um CRI com lastro neste instrumento. Então, assim, a princípio, o que a gente queria falar para vocês é: existem outras alternativas que não só o financiamento tradicional imobiliário dos bancos, para que a gente consiga desenvolver, os nossos negócios imobiliários na ponta lá com vocês. Mas os bancos hoje que operam no mercado financeiro, eles têm, sabe, eles têm substância para aguentar um financiamento. E quando ele se nega e vai para vocês, entendeu? Qual é a garantia que vocês têm, então? E onde que embasa vocês aceitarem uma coisa que foi negada por uma instituição financeira? E qual é os juros que vocês praticam? Vamos lá. Então, só para te dar uma referência, e aí eu vou te dar o que embasa os nossos negócios. Se você entrar, eu não trouxe aqui para dar a cada um, mas tem um site, nosso site, www.isecbrasil.com.br e chbcredito.com.br. Para você ter ideia, lá nós fizemos emissão para o que embasa, volume. Esser, 50 milhões, Cirela, Lúcio, Engenharia, 110 milhões, loteadoras, Gafisa, que é a Alphaville, antigos Copel, Urbiplan, a gente faz muito loteamento também, pelo Brasil, aí fizemos no Nordeste, lá vocês vão ver algumas coisas. Então, a gente tem experiência nisso, a nossa empresa tem 40 anos de vida, a CHB nasceu no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e começou a operar em São Paulo há 5 anos atrás, com uma turma de executivo que veio do mercado financeiro. Então, esses executivos foram do Banco BBA, Unibanco, Itaú, Nacional, BGN, enfim, a gente tem experiência. Eu sou um desses executivos e sou acionista da empresa. Então, o que embasa isso? É óbvio que ninguém está lá para perder dinheiro. E como eu sou sócio, eu também não dou dinheiro para depois não receber de volta. A minha função é emprestar e receber dinheiro, não imóvel em garantia. Eu brinco que a gente não é imobiliária. A gente tem um negócio que é financiamento. E o que embasa a gente? A gente tem um score de crédito, a gente tem um departamento de crédito, e eu trabalho em banco há 30 anos em média. O meu sócio foi diretor de crédito de várias instituições financeiras. A gente tem um score de crédito que a gente analisa, porque o banco negou. O banco negou porque, eventualmente, ele não consegue hoje enxergar a renda do trabalhador informal. É óbvio que o cara tem 200 protestos, está com o nome negativado, não é por uma conta de luz, não é por alguma coisa assim. O banco, uma instituição muito grande, ela não olha isso no detalhe. A gente vai olhar, ele está no Serasa, por quê? Porque ele tinha uma conta de luz e 2 de telefone que ele está brigando, botaram o nome dele em conta. Ele comprova, mas acontece. Mas acontece. E ele comprovando para a gente isso, a gente consegue mudar esse conceito. Eu olho o score de crédito. O que é o score de crédito? Eu olho o comportamento de crédito dele com outras instituições. Eu tenho um acesso ao Sisbacen. Eu vou olhar outras coisas que talvez... Não é porque o Bradesco é melhor ou pior, porque o Itaú é melhor ou pior. Não, porque a gente, sendo menor, a gente vai entender isso. Aí, quem vai comprar o meu papel, o papel que eu origino, é este sujeito da oração, que é o investidor, porque o papel que eu faço, um certificado de recebível imobiliário, ele vai para um mercado de capitais. Quem é que compra este papel? É um fundo imobiliário, por exemplo, que eventualmente você nem sabe que você aplica no fundo imobiliário do Banco Itaú,
e aquele fundo imobiliário comprou um CRI que eu fiz, que era da Esser ou que era da Cirela. E esse CRI que está lá rendendo lá no fundo dele é que dá um rendimento do pessoa física que bota 50 mil, 100 mil, e que, no final, o bolão do fundo imobiliário compra o CRI, que eu originei aqui com lastro em 50 financiamentos que foram feitos dentro da tua imobiliária, por exemplo. Aí você vai falar, e a taxa? Que é uma questão que faz a diferença. É o que eu falei. Diferente de um produto em TR, por quê? Porque, diferente da TR, que a captação é feita numa rede de poupança, é banco que tem agência, que tem rede, a gente capta, esse dinheiro vem do mercado de capitais. Então, o indexador dele, de correção, é o IGPM, ponto. E a taxa? Vai depender do risco, vai depender da minha avaliação de crédito e o que o investidor oferece por essa avaliação de crédito. E aí, ela pode variar. Eu não vou precisar, porque a gente vai ter que avaliar para o investidor entre 10% e 12%, 13%, aí vai depender do qual é o produto que está de baixo, o risco de crédito, mais IGPM sempre. A correção sempre do IGPM, normalmente IPCA e tal. Agora, a taxa ela vai variar em função do risco, em função do tempo da operação, porque, normalmente, um crédito imobiliário ele não é um crédito de curto prazo. Por outro lado, o funding para este tipo de negócio, de novo, não é um funding que vem de poupança, então ele não é 20, 30 anos, em média ele vai chegar no máximo a 15 anos, ou seja, também é um financiamento, uma modalidade, de novo, é alternativa, é para a gente tentar fazer negócio. Num momento como esse, você tem que estar, é o que eu digo, ter um bom ouvido, porque se você vai vender uma sala comercial e o sujeito chega lá, o médico, e fala assim para você, olha, tenho aqui, sei lá, a sala vale 1 milhão, eu tenho 700 mil e preciso financiar 300. O Itaú não enxerga a renda dele, não comprou. Você vai perder o negócio? Não, você vai convencer o vendedor de fazer uma tabela direta e ele vai dizer, mas eu não quero, o vendedor ou o pequeno construtor local, eu não quero. Não, espera aí que eu tenho aqui uma empresa A, B ou a C, vamos tentar repassar já teu crédito e você vai fazer a venda e eu vou... Então, a alternativa é isso, justamente criar fórmulas para a gente orientar esse tipo de negócio. Quando a gente fala de financiamento, o banco ele se cerca de todas as garantias, porque primeiro você tem que provar para o banco que não precisa para ele poder te emprestar. É verdade. O banco gosta de emprestar para quem não precisa. Não tem chance. Agora, uma regra que essa história do financiamento com renda através de comprovante bancário, aquele tempo, ou 6 meses, 8 meses, 12, independente do tempo. Era comum acontecer de você pegar um cliente que você vê que ele tem um potencial para o financiamento e o banco, além daquilo lá, o banco ainda pediu o imposto de renda dele. E quando pediu o imposto de renda dele não condizia com aquele movimento que ele fazia no banco. É muito comum isso. É super comum no mercado imobiliário. Vocês fariam desta forma também? Seria condição a declaração do imposto de renda ou só mediante ao comprovante de rendimento dele? Não, então... Da situação financeira dele. No nosso caso específico, a gente ia pedir o imposto de renda, a gente ia pedir a movimentação financeira, mas aí, se eu não conseguisse comprovar, a alternativa seria o histórico de pagamentos, ou seja, eu ia pedir um histórico de 6 meses dele. Então, quem está vendendo durante 6 meses, se fosse a construtora, se fosse o pessoa física, normalmente pessoa física não vai para esse produto, ele teria que ficar com o papel que a gente chama durante 6 meses, porque aí eu ia, se ele achou o risco bom, dentro da minha condição, pré-condição, ele aprova, e ou ele fica co-obrigado, que eu falo, durante 6 meses comigo, então, legal, depois eu sigo sozinho, ou então, estou falando no nosso caso lá, tá? Ou então ele fica com papel 6 meses recebendo e eu vou securitizar a partir do 7º.
Porque aí eu vi o histórico de pagamento dele e falei, não, ele está se comportando direitinho, eu considero isso. É diferente aí desse caso. Então, assim, eu sempre falo, normalmente até isso acontece, às vezes o construtor de bairro, que é um pequeno construtor, que faz um prédiozinho, o outro, ele não tem tanto acesso, ele fica com medo de vender. Eu posso vender, ele vender e eu fazer isso, ou até eu dar para ele a tabela direta alternativa, o modus operandi, o kit cadastral, e ele submete na internet, eu mesmo de lá digo ok, e aí a gente é como uma transação bem parecida com o banco, mas só que tem algumas alternativas que a gente olha diferente. Por quê? Porque a gente é menor, porque a gente vai no local, eventualmente, vai entrevistar o cara, a gente pode fazer isso, uma Brazilian pode fazer isso, uma Brazilian Securities ou Brazilian Mortgage. Ou seja, empresas que são menores que talvez estejam mais presentes no dia a dia e se interessem por isso também, que é óbvio. Eu não posso querer disputar o mesmo mercado que o Itaú, mas num momento de crise eu sou alternativa para passar, eu digo, construir uma ponte para passar um primeiro momento para depois. Aí eu sei que daqui a um ano, daqui a 2, estabilizou, ele se enquadrou, ele vai me pré-pagar e vai embora, mas paciência, é do negócio. E aí a gente está aí para isso. Isso aí não tem impeditivo. Não tem impeditivo nenhum, isso é lei e ele tem todo o direito. Alguém quer perguntar alguma outra coisa? Mais alguma pergunta? Espera só um minutinho que o moço ali... Boa noite, Nelson Santos. A minha dúvida é que a garantia do negócio é o imóvel, né? Perfeitamente. Então, pelo que você disse, o colega aí também presente perguntou, referente ao enquadramento, né, a análise, né, do score, do perfil de quem está tomando, né, esse valor. E como é que vocês avaliam o imóvel? Se você disse que pode chegar até 80% do valor do imóvel. Como é que é feita a avaliação desse imóvel? Aí é com uma empresa independente, a gente tem algumas cadastradas lá que são bem parecidas com as que os bancos trabalham. Aí Setup, Centcef, DLR, enfim, que fazem a avaliação, eu vou pedir um laudo e aí em cima desse laudo eu vou me basear para tomar minha decisão de crédito. Isso é um dos documentos do checklist para análise de crédito, entendeu? Isso ele sempre vai precisar. Mais alguma pergunta? Tem aqui um senhor. O senhor quer perguntar? Só um minutinho. Existe, no caso aí, um sucedâneo para seguro, no caso de uma hipótese de inadimplência, no caso do devedor X, que não estava indo bem, etc., mas, de repente, né, houve um problema de crédito, né? Então, a pergunta é, existe a companhia de seguro que possa suprir isso ou não? Não. Nós temos o seguro normal de imobiliário que a gente tem de financiamento, que é o MIP e DFI, ponto. Esses seguros, normalmente, a gente contrata. Agora, seguro de crédito para esse negócio, não. É a nossa avaliação de crédito. Ou seja, inadimpliu. Você tem alienação fiduciária e a gente vai proceder como qualquer instituição financeira. Vamos fazer um leilão, vamos adjudicar, enfim, aí aquele dia a dia que a gente tem. O que a gente tenta não é errar? A gente não é mais esperto que ninguém, a gente não descobriu a pólvora, a gente não fez nada. A gente só está olhando este crédito de uma forma diferenciada. Por quê? Porque a gente vem fazendo esses negócios, a gente vem, como eu falei, por exemplo, no Home Equity, a gente fez muito e faz para isso, para o pai que quer dar um imóvel para a filha. Às vezes um filho se formou e ele quer pegar e presentear com a entrada, o filho consegue pagar a prestação, mas não consegue pagar a entrada, quer comprar um consultório, uma sala física, e ele dá a entrada e depois a prestação vai ser paga. Então, a gente, para fazer isto, muitas vezes, não consegue enxergar a renda dele via o imposto de renda, via só a movimentação financeira. A gente tem que entrar no detalhe de ver o histórico de pagamentos. Agora, é óbvio,
Aí você, tem alternativa? Tem. Se o meu LTV, que a gente chama o percentual de garantia, eu mando avaliar o imóvel, vale 1 milhão, e o percentual de garantia, ele está dando 700 mil reais de entrada, ou seja, o meu risco é de 300 mil. Eu quero correr esse risco. Eu quero correr esse risco. Porque, óbvio, eu vou olhar se o cara, pelo menos, tem algum tipo de condição. Mas dificilmente, quem não quer pagar vai dar 70% de entrada. Então, isso já é uma lógica que a gente tem. Então, de novo, a gente tem alternativa e olha esse crédito diferente. E aí, quem vai comprar esse meu papel, o papel que eu construo lá, que não existe também só a minha securitizadora, existe a Cibrasec, existe a Gaia, existe, enfim, a Habitasec, existem várias securitizadoras. Mas, no nosso caso específico, quem é o meu investidor? É o fundo de investimento da XP, que vocês já devem ter ouvido falar, que distribui na base deles lá os fundos imobiliários. Se você olhar a carteira do fundo imobiliário da XP, por exemplo, vão ter vários CRIs feitos pela ISEC. E é isso que a gente está conversando aqui. Aí você vai num Credit Suisse, por exemplo, que é um banco de investimento, ele tem vários CRIs feitos pela ISEC. A gente vende para esses fundos privados que têm seus investidores, pessoas físicas, eventualmente que têm um benefício da isenção de imposto e que gostam de comprar. Fora os investidores que compram direto o papel. O investidor de maior volume, um family office, que a gente chama, ele pode comprar direto o CRI e aí ele ter a isenção direto do imposto na nossa base. É um incentivo para que a gente consiga trazer dinheiro e funding para o mercado imobiliário de outra forma que não simplesmente da poupança, que todo mundo tem escutado falar e tem acompanhado, não tem tido um rendimento tão razoável quanto outras alternativas de investimento. Boa noite, doutor. Boa noite. Como o senhor citou, é de praxe o financiamento de um imóvel pronto, novo, ser de 80% no mínimo, correto? E nos bancos, tipo Itaú, Bradesco, há a possibilidade da pessoa financiar mais de 80%, no caso, um exemplo prático, um imóvel de 570 mil, a pessoa dá 70 mil em espécie, 100 com FGTS e os 400 com financiamento? Eu não posso responder pelo Itaú, mas eu acho que sim. No meu entendimento, sim, porque, por exemplo, eu na companhia hipotecária, eu tenho também, eu sou agente do FGTS. Então, por exemplo, se você quiser comprar um imóvel e financiar com a gente, eu posso também liberar o fundo de garantia para eles. Ou até se o cara quisesse comprar o imóvel todo e liberar o fundo de garantia, que os bancos são burocráticos quando eles não fazem o financiamento, eles não têm tanto interesse. Nós, companhias hipotecárias, não só a minha, tem a Cobanza, tem outras, Domos, enfim, nós podemos liberar esse fundo de garantia. Ou seja, é um serviço, ponto. Aí, quando você vem me falar, o Itaú poderia, dando 170 mil, se o imóvel custa 500, uma hipótese, é menos de 80%. Eu entendo que sim. Eu entendo que o LTV, né, ou seja, o percentual a financiar efetivamente, ele é menor. E se ele se propõe, se ele diz que financia 70%, por exemplo, não sei qual é o financiamento. Deixa eu perguntar para ele se ele tem tempo. O teto do banco, no caso dele, né? Porque do banco é 70%. Qual é o percentual a financiar, então? Mais de 80%? Eu acredito que o Itaú não faz. Primeiro que ele hoje, se o imóvel fosse novo, eu não sei o critério do Itaú, mas pelo que eu escutei falar, ele diminuiu o LTV. Então, se ele diminuiu, já não enquadra. Aí ele não vai, e não adianta que uma instituição como Itaú, Bradesco, ele tem uma regra, é a regra. Então, assim, o que eu te digo é o seguinte, é a alternativa, tem que criar... Eu estava com um construtor lá em Recife e ele tinha feito as vendas há 2 anos atrás e agora está repassando e aconteceu um fato parecido com esse.
ele teve que fazer uma confissão de dívida à parte com o cliente dele, enquadrar nos 70% e a diferença dos 10%. Ele fez uma confissão de dívida à parte para não desmontar o negócio, desmontar a venda dele, porque hoje revender para ele venderia num preço menor do que ele vendeu há 3 anos atrás, que o mercado era outro, além do custo de fazer toda essa venda nova. Então, também, para o incorporador, ele está sofrendo o que ele está apanhando com essas questões. Sim, o imóvel usado desde que o vendedor tope fazer a tabela direta, vamos dizer, o financiamento direto, né? 2 questões bem rapidinhas. Que tipo de imóvel se financia? Pode ser comercial, residencial, qualquer tipo, galpões, terrenos, qualquer tipo. Faz a outra que eu já respondo junto. Não tem nada a ver muito com essa aqui. Ah. De repente, um pequeno construtor está fazendo aí um condomíniozinho de casa, aí 4, 5 casas, acabou o dinheiro dele, não consegue capitalizar, não está conseguindo, enfim, vender, ele precisa terminar, está num círculo vicioso, ele precisa terminar para conseguir vender e não consegue vender do jeito que está. Isso entraria no teu sistema de financiamento? Sim. Você daria o próprio empreendimento como garantia? Sim. Você daria um recurso para ele? Sim. Então, vamos lá. Primeira resposta. Imóvel comercial, galpão, a gente fala build-to-suit, no nosso negócio é isso tudo, é expansão de shopping center, é qualquer negócio, desde que, obviamente, o negócio faça sentido, o negócio tenha venda, ou, pelo menos, se for um build-to-suit, tenha um contrato de locação assinado, tal, não sei o quê. Então, sim, qualquer negócio, comercial ou residencial. Aí a outra pergunta, término de obra, que a gente chama esse produto. Claro, é o nosso negócio, a gente fez aqui no Alto da Boa Vista recentemente uma coisa parecida com 6 casinhas, que eu estou usando o que você perguntou, a gente deu um término de obra, o custo total da obra eram 8, chegou no final, ele tinha comprado um terreno, uma oportunidade do lado, desencaixou, faltaram 1,5 milhão ou 2, não me lembro agora, a gente fez, alienou o empreendimento, e como uma instituição financeira vai desligando no VMD, ou seja, vendeu, desliga, ou até eu financio o camarada direto, também tem interesse, e fico dentro, então isso a gente olha também. Ou seja, qualquer modalidade de negócio. De novo, não vou aqui competir com o Bradesco e com o Itaú, que o nosso funding é um funding de GPM, mas para uma situação momentânea, um curto prazo só para o camarada terminar e conseguir lá o habits, enfim, é uma oportunidade que ele pode ter para fazer esse tipo de negócio. Quando você está entrando nos empreendimentos, né, você chega a entrar desde o pré-lançamento ou só quando está performado já? Não, então, vamos lá de novo. Se eu for falar de uma pequena construtora, o exemplo que ele deu ali, eu normalmente, dificilmente eu vou correr todo o risco da incorporação. Eu posso fazer um ponte para ele, tendo lá o financiamento aprovado pelo Itaú, normalmente ele precisa dar 20% ou 30%, eu vou no ponte com ele até os 20% ou 30% e desligo quando o Itaú entra assumindo essa diferença. Então, isso é um produto. A gente não gosta, não é de que use o nosso recurso para financiar o empreendimento inteiro da companhia hipotecária, falando em companhia hipotecária, porque, como a gente sabe que num momento de economia como esse, que é um recurso caro, ele não tem margem, dificilmente ele vai ter para passar para o negócio dele. Então, a gente não quer ser sócio dele. A gente quer viabilizar o empreendimento dele e não ser sócio dele. Então, esse é um conceito que a gente tem. Agora, de novo, se você falar isso em loteamento, aí eu vou olhar diferente. Eu gosto de entrar desde o início, desde que tenha venda, desde que tenha tudo bacaninha, começou a fazer tal, aí pode ser que eu entre, aí tem uns critérios de crédito que a gente usa, eu vou dar um formato de contrato para ele vender com esse contrato, para ele já fazer a CCI desde o início, aí cada produto é um produto. Você trabalha junto com exclusividade com o loteador. Isso, exatamente. Faz toda o exatamente, análise, tá? Exatamente. Sale leaseback também te interessa? Sim, mas hoje,
Depende de quem for o proprietário, porque o investidor está muito resistente a esse tipo de risco. Aí, se você for falar, é o, sei lá, um médio cliente ali que vai fazer... Aí eu não sei se o investidor vai topar esse risco. Porque hoje aconteceu um fato, para vocês terem ideia, muito interessante. A Petrobras, que todo mundo sabe que teve problema e tal, ela atrasou um pagamento de aluguel que é lastro de um build-to-suit. Então, ninguém imaginava que isso fosse acontecer um dia, mas aconteceu. Então, assim, o investidor já fica... Se a Petrobras, imagina o outro ali. Então, é difícil. Então, tem que olhar com detalhe. Quer dizer, vocês estão vindo mesmo com uma opção a mais no É mercado. verdade, é. E isso, assim, para vocês terem ideia, por exemplo, companhia hipotecária no mundo, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, ele é alternativo, ele cresce a passos largos. No Brasil, que a gente tem esses percalços de economia, é que isso não anda, mas tinha que ser já no Brasil, desde que foi criado, as companhias hipotecárias foram criadas no ano lá de 2000, isso já tinha que estar como alternativa de você entrar na porta mesmo, ser mais rápido, ser mais prático, você fazer, não precisar do banco A, do banco B, do C. Hoje isso é muito concentrado. Existem alternativas e está sendo criado, já foi criado um papel chamado LIG, Letra Imobiliária Garantida. Isso ficou em discussão 3 anos, vocês vão ouvir falar muito a partir do ano que vem disso. É um papel alternativo ao funding da poupança para fazer esses financiamentos imobiliários. Aí é um papel que ele vai até 30 anos, é um papel que tem um indexador, que tem um patrimônio de afetação dentro da instituição financeira. Então, isso é um produto alternativo. O Banco Central está regulando agora esse papel, e isso daí vai dar, de novo, eu acho que ele realmente vem como uma soma para essa, talvez, escassez de funding, se a gente tiver uma economia não tão estabilizada como não se mostra, pelo menos para o ano que vem. A gente pode até conseguir botar o carro na linha, mas ele, para tomar de novo o rumo, vai demorar um pouquinho. Nelson, pensando agora na finalização do processo, né? Depois de você analisar do nosso cliente, efetuado a avaliação do imóvel, né? Aí vem aquela parte de escrituração. Você utiliza cartório de nota ou o seu contrato tem força de escritura? Tem força de escritura. Você saberia dizer, ou acredito que sim, qual o custo da contratação dessa operação, tirando fora o ITBI, o registro do cartório, né, que são tabelados, qual o custo que vocês cobram? Existe uma porcentagem em cima dessa contratação? Não, normalmente você vai pagar a avaliação do imóvel, você vai pagar... dentro da minha taxa já vai estar uma expectativa de custo. E os custos inerentes a essa originação, eles são por tua conta, que eu digo, o comprador. E aí vai ser a taxa da avaliação. Eu não me lembro agora o que tem, mas não tem nada extra. O custo do financiamento já vai estar refletindo isso tudo. Se eu te cobrar, vamos dizer, IGPM mais 1,20, o 1,20 vai estar refletindo todo o meu custo. Só a única coisa que não vai estar é a avaliação que você vai pagar a parte. E é possível incluir essas despesas nesse financiamento? É possível incluir as despesas no financiamento. É possível. Por exemplo, o FGTS, eu libero o FGTS também. É possível, dentro disto, obviamente, seguindo a regra do FGTS. Mas é possível eu também usar o FGTS, liberar no pacote o FGTS. Por favor, 2 questões. Aqui. A primeira, este processo não seria o primeiro passo para algo semelhante ao subprime americano? Primeira pergunta. Segunda pergunta, considerando que as incorporadoras estão procurando alternativas, a grande maioria delas hoje faz o financiamento direto. Que vantagem um comprador teria entre fazer um financiamento direto com o incorporador, na medida em que ele paga IGPM mais tabela price, ou procurar você, que seria um IGPM mais talvez 14%, 15% ao ano?
Vamos lá. Primeiro, não é subprime, porque no Brasil a gente não tem um volume de crédito como foi o americano. O americano fazia a primeira, segunda e terceira hipoteca. Ou seja... Não é um começo, porque o mercado do Brasil é muito regulado, o Banco Central regula muito isso. Todo mundo todas as instituições têm que lançar a pedra que a gente chama dos financiamentos, e o LTV não ultrapassa um nível de 80%, então a gente sempre tem margem para o negócio. Então não tem bolha, discussão, tem bolha no Brasil, não tem. O próprio mercado se ajusta. Por exemplo, a gente, há quanto tempo uma construtora não passa para o preço dela, não repassa no preço dela a inflação? Então o próprio mercado vai se acomodar, os estoques vão diminuir. Hoje está todo mundo com estoque? Tá, mas ano que vem não vai estar. Por quê? Porque as construtoras também estão tratando de não lançar tanto para não ter, obviamente, acúmulo de estoque. Só o que já estava e que ele está produzindo e que ele vai ter que entregar. Então, quem lançava, eu tenho falado com o construtor, quem lançava 600, 700 milhões de VGV ano, está lançando esse ano, eu conheço um que está lançando 250. Então, isso daí, obviamente, isso o mercado se ajusta. Aí você fala, qual é a vantagem de fazer com você ou com a construtora? Por exemplo... Eu não quero que você faça comigo tabela direta. Eu quero que você faça com a construtora. Porque eu vou me acertar com a construtora. Esse é o meu negócio. Eu não quero... Talvez eu não tenha me expressado bem. A questão é o seguinte. Se você não tem a alternativa da construtora de fazer direto com ela, eu tenho uma outra alternativa, que eu tenho dois braços aqui. Eu tenho uma instituição financeira, que eu apresentei no início, que é a Companhia Hipotecária Brasileira, que eu posso dar financiamento como outro qualquer. E o custo, não sei, pode ser 10, pode ser 8, pode ser 12, vai depender do teu risco de crédito. Agora, qual a vantagem de fazer com a, vamos dizer aqui, sei lá, Esser, por exemplo, que é meu cliente? Eu quero que você faça na Esser, porque a Esser vai fazer comigo. Eu quero que você chegue lá no pequeno construtor e diga para ele por que você não está fazendo ou está fazendo pouca tabela direta. Ele vai dizer para você, porque eu vou ter que ficar com isso dentro de casa e eu preciso girar o meu caixa. Aí você diz, mas por que você não vende essa carteira no mercado? Aí ele vai me procurar. Então nós estamos criando uma cadeia alternativa ao negócio. É isso que eu estou falando. Ontem eu fui em Mogi, aí você vai falar, o que você foi fazer em Mogi? Uma das maiores construtoras do Brasil. Eu fui na Elbor. A Elbor tem muito estoque. E qual é a alternativa para ela vender o estoque dela? Securitizar. Por quê? Ela vai tranquila, à medida que ela for vendendo, ela já vai me passando as CCIs. Então, isso é um trabalho que eu faço. E eu quero que você incentive as pequenas Elbors do mercado para que elas façam as suas tabelas diretas e deixem vocês com isso, fomentarem os seus negócios, e esse título vai voltar para a gente indiretamente. Eu não vou, e eu não compro da Elbor, por exemplo, acima do mercado, não, eu vou tratar com ela a 12, a 11, foi o que ela fez lá. E aí é um negócio que faz a roda girar. Muito obrigado, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês.